li ele e eu consegui ver que Jesus e os discípulos estavam naquela última ceia dele com os discípulos. E eles estavam lá, todos reunidos por uma das últimas vezes, mas a última vez com todos eles juntos. E Jesus faz essas coisas porque os discípulos devem ter ficado meio tristes por saber que Jesus iria ir embora. E nós, seres humanos, como discípulos, também ficaríamos tristes, porque é algo do nosso corpo mesmo, ficar triste quando algo nos acontece que não queríamos. E é uma situação difícil você estar lá sabendo que é seu último momento de você com ele, sabendo que alguém que estava junto com você, um dos discípulos, um companheiro de Jesus, uma reunião com ele, essa pessoa trairia ele. Isso é muito triste. E naquele momento, quando Jesus tinha dito que um dos discípulos iria o trair, eles devem ter ficado mais assim, meu Deus, o que vai acontecer? E é muito interessante como eles também eram seres humanos como a gente, também tinham esses sentimentos, mesmo estando muito tempo com Jesus. E Jesus, ele fala que vai preparar um lugar de um jeito para conformar o coração deles, o coraçãozinho deles. Que ele iria preparar um lugar, mas voltaria para levar eles. É muito bonito essa atitude de Jesus, porque ele podia só ir para o céu, preparar um lugar e ficar com um lugar para ele, como eu acho que muitas pessoas fariam. Mas não, ele quer dividir esse lugar com nós. Aleluia. Agora precisamos confiar e seguir os seus mandamentos até ele voltar. Glória. O tempo está curto, igreja. Se preparem, pois os dias estão acabando, as semanas esgotando, os anos terminando, os meses parecem que são dias. Esse ano mesmo está passando muito rápido. Pode ser um sinal. Pode ser um sinal que Jesus está voltando. Aleluia. Ele mesmo disse que está. E essas coisas que estão acontecendo, guerras, destruição, desastres naturais, muito fogo, muito frio, muita água, isso está na Bíblia, então está só se cumprindo. Ele pode voltar hoje mesmo. Aleluia, Jesus. Então se preparem, pois os dias estão acabando. E esse lugar onde Jesus disse que vai preparar é o céu. Mas depende desse céu que a gente fala. Você saber o que se trata do céu depende muito se você é crente ou se você não é. Você é uma pessoa que não é crente, vai dizer que esse céu é esse céu que nós temos, com nuvens, com sol, estrelas, lua. Vão achar que é esse sol que eu estou falando, mas não é. Esse céu que eu estou falando, ele é um céu de maravilhas, um céu onde a terra é de ouro, tem a ponte são de cristais, é um lugar maravilhoso. E Deus está preparando esse lugar para nós. Aleluia. Seres que nunca verdadeiramente seguíamos Ele e sempre falhamos em alguma coisa, que quando a gente já nasceu com pecado, seres que já pecaram nascendo assim, pecados, e ele ainda tem esse amor de falar que vai preparar um lugar para nós. Jesus é uma pessoa incrível. Aleluia. Incrível. E quando ele fala que vai ficar com ele, que para onde ele for, eles também forem, é muito incrível que Jesus, ele quer isso. Ele quer que isso aconteça. Então ele está fazendo. Esse tempo você acha,
Jesus já esqueceu de mim, que esse tempo não vai acontecer porque Ele preparou um lugar só para Ele. Se eu obedecer a Ele não vai adiantar, mas vai sim. Aleluia. Porque Ele vai voltar e você vai com Ele. Se você seguir os seus mandamentos e agradar e obedecê-lo, você vai para esse lugar. E não fique achando que era só os discípulos, porque eles passaram muito tempo com Jesus. Não, é eu, você, Aleluia. aquele seu parente que agrada a Deus, mas está perto de partir. São essas pessoas. E tem gente que acha que só aceitar Jesus já dá um passaporte com tudo. Mas não é. Você tem que aceitar e obedecê-lo do jeito que Ele disse, que é para obedecer. Não adianta você só se dizer crente e não ter as atitudes do cristão verdadeiro. Ele diz que na casa dele tem muitas moradas por isso mesmo. Porque é um lugar para mim, para você, para a sua família, para aquele parente. É para todo mundo que realmente obedece. É realmente para as pessoas que obedecem Ele. Pessoas que seguem Ele como seu primeiro lugar na sua vida. E os discípulos, eles ficaram tristes, sem saber onde é esse lugar, porque tipo, você, do nada, se você nunca tiver ido para um lugar, aí fala que esse lugar é bom, esse lugar é incrível, maravilhoso, você vai saber como é? Você vai poder criar você cria uma expectativa, mas você não sabe como é o mercado. E os discípulos ficaram tristes porque eles não sabiam o caminho. Eles não sabiam o caminho que era para seguir. Porque Jesus tinha só dito até esse momento que ele ia criar um lugar muito bom, mas ele não tinha ainda falado qual era o caminho. Ele falou, e vocês, e ele falou no versículo 4, e vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então eles ficaram tipo, que caminho é esse? Eu sei o caminho. Foi o que gerou a Tomé, um discípulo que muitas vezes duvidou de Jesus, perguntar, não sabemos para onde o Senhor vai, como podemos saber o caminho? Isso quer dizer que realmente o ser humano não aprende, né? Que quando Jesus transformou água em vinho, ele também estava duvidando. E ele aqui estava duvidando. Como podemos saber o caminho? Sem confiar em Jesus. O ser humano realmente nunca aprende. Ele fala, como podemos saber o caminho? Parece que ele não aprendeu ainda que Jesus é o Deus dos milagres, do impossível, do insonhável, do que ninguém imaginava que podia acontecer, dos sonhos. Um Deus poderoso. Aleluia, Jesus. Então Jesus disse, eu sou o caminho, porque existem duas portas. Aqui é Jesus que leva para o céu, a verdade, a vida, que leva para o caminho certo. E existe aquela larga, aquela que todo mundo consegue passar, aquela que leva para tristeza, choro, depressão, que é o inferno, o Satanás. Mas a estreita, que é Jesus, é para onde eu quero ir. Aleluia. Eu quero ir para lá e se encontrar com vocês, irmãos. Encontrar com vocês lá. E Jesus vai ficar tão feliz quando nos ver lá que vai ter uma festa no céu. Aleluia. E ele fala que eu sou a verdade, porque ele nunca mentiu. E nesse momento mesmo, ele podia ter dito, não, o caminho é fácil, ele é muito fácil, muito tranquilo, eu ensino vocês onde é, e tal. Não, eu não vou morrer não, isso aqui não é um momento com vocês não, aqui ninguém vai me trair não. Ai não, ele resolveu falar a verdade.
isso é muito. Você é realmente uma pessoa que só fala a verdade. Porque ele podia ter mentido para conformar o coração deles. Mas ele não fez. E quando ele fala que ele é a vida, é porque nem a morte conseguiu pará-lo. Ele morreu na cruz, só que no terceiro dia ressuscitou. Igreja, não desista do caminho, porque os dias estão acabando. Pegue sua mala e vá para a porta estreita. Siga o caminho, a verdade e a vida. E não deixe que ninguém pegue sua vaga, porque essa vaga é única e não pode ser perdida. Porque quando perdida, não pode ser recuperada. Jesus, ele vai vir como um ladrão. Ninguém sabe o dia, nem a hora, nem o instante, nem um minuto, nem um segundo que ele vai vir. Mas nós vamos aguardar, porque quando ele voltar vai ser uma festa para aqueles que realmente confiaram nele até os últimos tempos. Alguém quer aceitar Jesus e ter esse passaporte para o céu? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Irmão, se você não veio aqui, ou tem duas possibilidades. Ou você não quer ter esse passaporte, ou você já aceitou Jesus e já tem o seu, bem guardado. E falando mais sobre esse caminho que Jesus ele é a porta, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ele é tudo. Porque sem ele nós somos nada. Ele é o nosso coração, a nossa alma, nosso cérebro, nossa cabeça. Ele enviou o Espírito Santo para ficar com nós. Ele é o melhor amigo que toda criança pode ter. É Jesus. É Jesus. Porque sem ele nós não somos nada. Ele é a verdade, porque ele nunca vai vir para nós. Ele é um amigo tão bom que enviou o Espírito Santo para ficar conosco. Aleluia. Esse é o melhor do mundo, de verdade. Eu gostaria de encerrar com uma oração. Oremos. Senhor, cuida dessa igreja, cuida dessas pessoas que ainda não aceitaram a Jesus e que irão aceitar. Cuida deles, Senhor. Faz que um dia eles saibam a verdade e que não percam a oportunidade deles de aceitar a Ti, Jesus. Porque só o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão pelo Senhor. Então, por favor, cuida dessas pessoas. Cuida dessas crianças, Senhor, que estão presentes aqui, dos pais e todas as famílias que não puderam vir, mas que estariam aqui se pudessem. E eu agradeço em nome de Jesus. Amém.